O que você tem adicionado ao seu currículo? Hoje eu vim trazer aqui uma mensagem, né, até mesmo sobre o livro mais atual do mundo, que é a Bíblia. Não vim querer levantar votos sobre religiões, eu vim falar necessariamente o que está escrito aqui, até porque Deus não é religião, Deus é relacionamento. Joia? Separei aqui em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Um dos moços disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte, é valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência. E o Senhor Deus está com ele. Aqui ele está falando sobre quem? Ele está falando sobre Davi. Quem foi Davi? Davi, na sua juventude, fazia o que? Apacentava as ovelhas de seu pai e tocava harpa. Só que na história de Davi, a gente vai ver que Davi já derrotou um urso e já derrotou um leão. Então Davi tem um currículo. A gente vai ver aqui que quando um servo fala isso com Saul, é porque Saul está passando por situações complicadas, Saul está vendo as coisas, Saul está passando por um momento conturbador da vida dele. Uma guerra espiritual que Saul está passando. Só que ele precisava de alguém para resolver isso, ele era o rei. E aí, esse servo vai e indica quem? Davi. Um jovem foi indicado. Então a gente já começa entendendo que o que, por mais que a gente esteja vivendo por momentos difíceis nos dias de hoje, a gente tem o que? Olheiro de Deus na terra. Então, você pode saber que por mais que você esteja passando por um momento complicado na sua vida, temos o que? Um olheiro de Deus na terra. Tem sempre alguém da parte do Senhor vendo o que você está fazendo. Aí agora a gente começa a entrar nesse assunto sobre as nossas vidas. Eu trouxe esse tema para a gente conversar e debater. Depois, se quiser colocar no comentário aí, pode. Mas agora a gente vai falar sobre a nossa vida. Aqui vai falar que ele é forte, que ele é valente, homem de guerra e fala com sensatez. E tem boa aparência. Essa boa aparência aqui não é sobre beleza física. Essa boa aparência é sobre o que? Vestimenta, modo de se vestir. A gente fala que o que? A gente tem que se vestir para o emprego dos nossos sonhos. Tem pessoas que acordam de manhã, nem o dente escova e vai trabalhar. É brincadeira, né? E essa pessoa talvez está reclamando porque não prospera, porque a vida não dá certo, as coisas não andam. A primeira coisa que a gente tem que mudar na nossa vida é o que? Essa boa aparência. Nosso corpo, isso que se comunica. Às vezes você vai chegar em algum lugar, você precisa falar um A. As pessoas já vão te julgar pelo fato de você estar vestido. O seu estilo de se vestir é a consequência do que você é. E aqui vai falar que o que? Que ele fala com sensatez. É o que? Sábio nas palavras. Sensato. Não é um cara que fala o que bem entende. Ele é sábio. E vai falar que ele é forte e valente. A gente está numa geração, eu atualmente tenho 27 anos, que a nossa geração não quer ser forte nem valente. A gente vê muitas pessoas que não querem trabalhar, as pessoas que não querem estudar, que não querem fazer nada, mas que é o benefício de chegar lá no cume da montanha. O que seria o cume da montanha? O ponto mais alto. As pessoas hoje em dia querem chegar no topo, mas não querem pagar o preço da escalada. Davi, sem mesmo saber que ele se tornaria rei lá na frente, ele já estava fazendo o quê? Por onde? Hoje eu venho te fazer uma pergunta. Você, nesse mês 18, faltando 4 meses para terminar um ano, você tem feito por onde? E aí as pessoas começam a questionar, meu Deus, por que Deus só dá a benção para um, dá a benção para outro? Um certo senhor uma vez disse ao seu pastor, pastor, você não acredita que Deus usa quem não sabe ler? O pastor, sim, usa. Deus usa todo mundo. Mas ele pode usar bem mais aquele que sabe ler. Então, primeiramente, para a gente receber bênçãos celestiais da parte de Deus, a gente tem que fazer o quê? Por onde não vai cair nada do céu na sua vida. A gente vai ver que Davi, bem jovem, já fazia de tudo. E eu imagino que ele apacentava as ovelhas e tocava a harpa. Provavelmente nesse momento de apacentar as ovelhas ali, ele deve usar um instrumento para tentar ficar melhor, ser mais sábio, ter mais prática, habilidade. Porque depois ele foi posto aonde? À mesa do rei para tocar. Será que com essa habilidade sua, hoje o presidente do país te chamaria a ponto de você ser o número um? É algo que a gente tem que pensar sobre isso. Será que as habilidades que eu tenho hoje em dia, ou seja, eu receberia uma ligação daqui meia hora do presidente, porque está com um problema lá na casa dele para mim resolver, e só eu conseguiria resolver? Então, assim,
As pessoas hoje em dia querem benefícios. Todo mundo quer benefício. As pessoas são apaixonadas pelos benefícios, mas não pelo processo. Temos que ser apaixonados pelo processo. Aqui em nenhum momento a gente vai ver que Davi fica reclamando, Davi fica murmurando. Não. Davi fazia o pior do serviço, porque os seus irmãos eram o quê? Seus irmãos já estavam trabalhando por rei. Davi não. Davi estava lá esquecido no campo lá. Então assim, ele mesmo esquecido, entre aspas, no campo, ele fazia o por onde. Quem foi fiel no pouco vai ser fiel no muito. Ele tomava conta das ovelhas. Quando a gente fala ali que ele matou um urso e matou um leão, a gente entende que ele dava a vida pelas ovelhas ali, pelo aquele rebanho. Então a gente começa a entender que o quê? Se fosse você daria a vida por algo que você faz, dá a vida no sentido de fazer o quê? Com excelência. O seu serviço você faz com excelência? Quando alguém te pede para fazer alguma coisa, você faz uma ou chega a fazer duas? A gente é posto nas mesas dos reis quando a gente não faz só uma coisa, a gente faz duas. Poxa, te pediram para varrer o chão. Poxa, varre o chão e passa pano no anão que está com poeira. Ah, me pediram para conferir uma mercadoria. Poxa, eu vou só conferir a mercadoria, eu posso conferir e já colocar lá na prateleira. Ah, me pediram para ajudar numa produção, sei lá, em alguma coisa. Você terminou sua parte, não pode ajudar o seu amigo que está do seu lado. Então, assim, a gente começa a ver que o quê? Que tem olheiro de Deus na terra, mas para que os olheiros de Deus nos notem, a gente tem que fazer necessariamente mais. Aqui eu entendo que Davi sempre fez mais. Você vai ver a parte mais interessante que a gente vai chegar agora, que é Davi contra Golias. Uai, mas agora Davi já está lá no palácio do rei. Davi poderia ficar estagnado, tocando harpa, num lugar confortável, comendo do bom, do melhor, mas não, ele quis ir para a guerra. Muitas pessoas, Deus te deu como é que a gente pode falar, uma experiência de fazer algo com precisão, mas Deus não quer te ver nesse lugar o resto da sua vida. Isso era só o começo para você alcançar o palácio do rei e ser promovido para outras áreas. Tem muitas pessoas estagnadas na mesma posição de serviço até hoje. Por quê? Porque não quer viver o extraordinário. Davi quis viver o extraordinário. Ele poderia ficar ali, ó, parado, o Saul tá com problema e vai lá, toca a harpa, para de novo, come, fica à toa. Não, ele quis ir para a guerra. Então, resumindo, tem uma palavra que eu aprendi no livro que fala uma coisa que eu achei muito interessante, que é o quê? O nosso propósito está alinhado com a nossa excelência. O que você faz de bom? O seu propósito está um pouco alinhado com isso. E caso não estiver alinhado com isso, isso que você faz com excelência vai te trazer novas oportunidades, que é o que? A escalada para você chegar ao pico da montanha. Deus não te quer ver nessa mesma posição que você está até hoje. Deus quer o melhor para você. Mas para isso, você precisa querer fazer mais. Ah, eu não consigo, eu não posso, eu não sei, é difícil, é complicado. Você tem que escolher o seu difícil. Estamos no mês 8, você já escolheu qual vai ser o seu difícil. Nada na vida vai ser fácil. Hoje em dia você ser cristão não é fácil. Trabalhar não é fácil. Cuidar da família não é fácil. Cuidar de filho não é fácil. Tudo é difícil. Mas a gente fazendo repetidas vezes, as coisas ficam mais fáceis. Então a gente começa a entender que Davi é um exemplo para nós dessa terra de hoje. Que estava lá no campo, trouxeram ele para o palácio, não ficou estagnado e foi sempre escantinho. Mas você, no mês 8, hoje é que dia? Hoje a gente está no dia 12. Você tem buscado mais? O que você tem buscado mais para acrescentar no seu celeiro dentro da sua casa? Tem buscado mais problemas ou mais soluções? E assim eu vou terminar o meu vídeo e vocês fiquem com essa reflexão de hoje. O que eu estou fazendo para que os olheiros de Deus me notem nessa terra? Não adianta falar que o seu irmão é escolhido e você não é escolhido. Deus escolheu todos nós. Mas aquele que tem boa vontade, tem ânimo, certamente sim vai receber mais benefícios. Fica essa mensagem
nesta manhã